Graça e paz, boa noite, Deus abençoe a todos. Estamos de volta falando sobre o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo, seguindo aqui o que estamos falando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Chegamos no capítulo 12, que fala sobre os dons espirituais. Fala também sobre as operações, manifestações e realizações do Espírito Santo. Algumas traduções trazem palavras diferentes. Alguns preferem usar a expressão Espírito Santo como capacitador, né? As capacitações dadas pelo Espírito Santo. O princípio de dons espirituais diz respeito à capacitação do ministério cristão e à capacitação do cristão como um todo. Porque na Bíblia não há divisão. A Bíblia não ensina uma divisão entre o cristão e o ministro cristão. Há uma distinção de função, mas todas para a edificação da igreja. Não existe um cristão superior a outro cristão. Não existe isso. Há uma questão de desenvolvimento, de crescimento ou maturidade espiritual. Isso ocorre através do tempo, isso acontece através da vida. É a vida que revela, que manifesta a graça de Deus em Cristo Jesus. Mas e aqueles que morreram logo após a sua confissão de fé? Amém. Graças a Deus, glória a Deus por isso, tá? Agora, nós que estamos vivos, temos que passar por todo esse processo, O objetivo principal dos dons espirituais é evitar a corrupção da igreja, a degeneração da igreja. Evitar que a igreja se transforme numa mera instituição ou numa cópia de eventos e de movimentos extra-cristãos ou pagãos, como diz aqui o apóstolo Paulo na sua carta. Sabeis que quando éreis pagãos de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Espiritualidade é algo inerente à condição humana. Espiritualidade é sinônimo de racionalidade. Espiritualidade é sinônimo desse anseio, dessa busca natural do ser humano pelo seu Criador, por Deus. É algo inerente à condição humana. O ser humano é espiritual por natureza. O ser humano ele não se torna espiritual, tá? Ele é espiritual. Não plenamente, mas é também espiritual. E na Bíblia você encontra como sinônimo de racionalidade, ou seja, entre as capacitações dadas por Deus ao ser humano, a espiritualidade é uma delas. Você fala, mas como você pode falar isso? Falam que há uma divergência entre fé e razão. Também falam isso para uma questão de distinção de autoridade, sobre quem tem o domínio ou o poder sobre. Mas não tem que haver uma distinção entre fé e razão. A fé ela não é irracional. E a razão ela não afasta de si o elemento fé. Nós temos pessoas que poderiam ser racionais e procuram e se comportam como se não fosse. Já faz muito tempo, e eu entendi recentemente sobre o que se tratava, a questão de animais na igreja. Eu falei, mas que preocupação é essa? Que coisa estranha de animais na igreja, porque constrói um canil e deixa o bicho lá fora. Não. Em alguns lugares do mundo, eu vi isso por causa da internet. Aí tem um pessoal que se identifica com animais. Por exemplo, cachorro. Tem gente que se identifica com o cachorro. Tá? Ele se reúne com outras pessoas e eles se comportam imitando os cães. E um grupo desses, num lugar lá do chamado Primeiro Mundo, estava indignado porque estavam sendo desconsiderados na igreja lá, numa determinada igreja. Eu só fui entender agora, eu pensei que estava
que as pessoas estavam reclamando que os animais de estimação estavam tendo dificuldade de acesso às igrejas. Não, não é só isso, não é a questão do animal de estimação, é a questão do indivíduo que se identifica com um animal, né? Tem alguns aí com cachorro, tem gente que tem até a fantasia lá, tá, não é brincadeira não, eles levam a sério. Falei, que mundo doido. E está chegando no cristianismo. O Dr. Wayne Grudem aqui, ele é uma referência, ele é uma referência nos Estados Unidos, tá? É um teólogo reformado, também está à frente de um grupo lá, eu achei estranho, né? Mas já é um grupo lá que já tem há um bom tempo. É um grupo que se propõe a difundir a masculinidade e a feminilidade bíblicas. Chegamos num momento em que você precisa explicar para o homem o que o homem é e explicar para a mulher o que a mulher é. É um momento assim um pouco, eu não diria delicado, é um momento estranho, em que algumas pessoas realmente estão dispostas a apagar todas as linhas, todos os limites, muito embora a Bíblia declare abertamente que nós não devemos remover as marcações, falando isso da pessoa gananciosa que queria estender a sua propriedade e ela retirava uma marca, um poste, uma cerca e empurrava mais para o outro lado. Mas não é só isso. Não devemos remover os limites estabelecidos pela palavra de Deus. E hoje, pelo menos aqui, segundo o doutor aqui, Wayne, nos Estados Unidos, é importante explicar o que é o homem segundo as Escrituras e o que é a mulher segundo as Escrituras. É algo assim surpreendente. É algo surpreendente. Mas quando você vasculha na história da humanidade, não estou dizendo isso para acalmar. Momentos e movimentos semelhantes a esses sempre existiram. Sempre existiram. E resultaram em quê? Em muito sofrimento, em muita destruição, uma derrocada terrível. Só resultaram em tragédias, tá? Só resultaram em tragédias. Ah, mas hoje é um mundo novo, parece... Olha, meu irmão, esquece o que parece. Nunca deu certo e também não dará certo agora. Tá? Nunca deu certo e não dará certo. A Bíblia impõe limites e nós devemos nos orientar, ou pelo menos nós nos propomos a fazer isso, a nos orientar pela palavra de Deus, em aceitarmos os limites estabelecidos por Deus em sua palavra. Mesmo nesse mundo desorientado, de desorientação, nós somos livres para vivermos de acordo com aquilo que acreditamos. Então, na minha concepção, a igreja não precisa se preocupar com o movimento dos outros. A igreja deve se ocupar com o que Deus estabeleceu para ela, a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo e a vida cristã capacitada pelo Espírito Santo. Mas vamos aqui ao trabalho aqui do Dr. Wayne Grudem. Nós temos a primeira edição, a segunda acrescenta aí mais umas 250 páginas. Esse livro aqui tem algo em torno de 1.000 e tantas páginas, sabendo que a maioria não lê, né? Usa como referência para pesquisa, para preparar um sermão aqui e acolá. E já tendo hoje aí ferramentas de software, né, que fazem esse trabalho para o pregador, né, faz um estudo completo, abrangente, entre aspas. Eu, nesse aspecto, eu sou um tanto quanto conservador. Eu leio. Eu sempre tive facilidade com relação à necessidade de leitura e sempre li. Li também o trabalho dele. É muito bom. É muito bom. E vários outros também são ótimos, são excelentes. Você precisaria de pelo menos 2 obras de teologia sistemática para te ajudar na sua vida, na sua jornada, na sua formação. Você não precisa se tornar um discípulo,
né, do pensador, mas o trabalho dele pode orientar muito bem o seu pensamento e a sua direção espiritual. Tá? Ele apresenta aqui a doutrina sobre o batismo no Espírito Santo segundo a perspectiva pentecostal. O que é a perspectiva pentecostal, segundo ele? Cristãos que apresentam, que afirmam ter experimentado, passado por uma experiência que denomina o batismo no Espírito Santo, que vem depois que eles se converteram e trouxe grandes bênçãos para suas vidas. Parece muito genérico. Alegam que a oração e o estudo da Bíblia se tornaram muito mais importantes e eficazes, que descobriram nova alegria na adoração e muitas vezes dizem que receberam novos dons espirituais, em especial e com mais frequência o dom de falar em línguas. Dizem tradicionalmente que os pentecostais afirmam que o falar em línguas é a confirmação do batismo no Espírito Santo. Na verdade, não há consenso entre os pentecostais em relação a isso. Eu pessoalmente não concordo com o dom de variedade de línguas ou de falar em línguas diversas daquela da nativa, né, da língua nativa, línguas diversas, por exemplo, da língua portuguesa para nós, não é necessariamente uma confirmação do batismo no Espírito Santo, tá? O doutor aqui, ele vai procurar desenvolver aqui uma análise, na verdade, ela é antiga também, né? Histórico-gramatical. Ele preferirá utilizar a expressão de plenitude no Espírito Santo, ao invés da expressão batismo no Espírito Santo. Muito embora ele concorde que o chamado batismo no Espírito Santo, ou a descida do Espírito Santo sobre a igreja no dia de Pentecostes, é um evento decisivo, como falam, é um divisor de águas. Inaugura a nova dispensação. Muito embora eu tenha reservas em relação a essa expressão. Porque, para mim, o que inaugura a nova dispensação é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. O derramar do Espírito Santo sem distinção, ou seja, para todos, sobre todos indistintamente, é uma característica da fé cristã, da nova dispensação. Mas a nova dispensação só pode ter início com aquele que a inaugura, com aquele que traz a realidade o que era a expectativa da anterior dispensação. Se toda a história da narrativa do Antigo Testamento tem o objetivo de preparar o Estado de Israel, um povo, uma nação, uma família, um povo, uma nação, da qual viria o Rei, o Senhor, o Messias prometido, Jesus Cristo é a consumação dessa perspectiva. E em Cristo Jesus nós temos a nova aliança, o novo pacto, que na prática ele abrange, ele estende a toda a humanidade esse convite para a vida de fé em Deus, o único Deus. A filiação de toda a humanidade. Muito embora o estudo correto do Antigo Testamento, você perceberá que o objetivo de Israel, da dispensação anterior, por assim dizer, era o objetivo de proclamar a verdade para toda a humanidade. Uma nação, um reino sacerdotal. Sacerdócio de quem? De Deus. Para proclamação da verdade de Deus como Pai, como Criador, como Senhor, como único e verdadeiro Deus. Israel sempre teve dificuldades. Dizer que a igreja não tem dificuldades é muita pretensão. A igreja tem as mesmas e passa por dificuldades equivalentes e, em alguns momentos, até piores. Bom, se no mundo antigo, muitas vezes as nações ficavam escandalizadas com o povo judeu,
que dizia servir ao Deus Todo-Poderoso, e em alguns momentos se entregava à idolatria de uma forma muito até mais intensa do que os que não conheciam o verdadeiro Deus, a igreja também, em muitos momentos, se entregou à idolatria, à imoralidade, à devassidão. E nem por isso Deus desistiu de Israel, e nem por isso Deus desistiu da igreja. Agora, Deus não está lidando exclusivamente com instituições, Deus também está lidando com os indivíduos que pertencem a esse grupo, os indivíduos que formam o povo Israel e os indivíduos que formam a igreja, ou seja, todos os povos do mundo potencialmente. É propósito de Deus para a igreja a proclamação do evangelho a toda criatura, todo homem, toda mulher, em todo lugar, em toda parte, o tempo todo. Salvar é algo que diz respeito a Deus, não dá para transmitir salvação, não dá para transferir plenitude no Espírito Santo, não dá para transmitir regeneração. Nós temos o compromisso de proclamarmos a verdade do Evangelho em Cristo Jesus. E Cristo Jesus se compromete a realizar tudo aquilo que ele declara na Escritura Sagrada. Ponto. É simples? É simples. É muito simples. Mas essa simplicidade exige uma dedicação intensa. Essa simplicidade do Evangelho exige um comprometimento, um compromisso. Tá? A salvação, ela é pela graça, no sentido de que nós não fizemos nada pela nossa salvação. Agora, uma vez alcançados pela graça de Deus, é nossa responsabilidade cooperarmos com o Espírito Santo, cooperarmos com a obra de Deus em nossas vidas. Porque o Espírito Santo não é uma possessão. O Espírito Santo, ele não violenta a constituição humana. Ele regenera, ele restaura, ele renova, ele conduz, mas ele não obriga. Ele pode ser resistido, ele pode ser entristecido. E no que diz respeito a grupos, ele pode ser apagado. Tá? É o que a Bíblia ensina. O propósito do doutor aqui, nesse sentido de mudar a terminologia, ao invés de falar de batismo no Espírito Santo e falar da plenitude no Espírito Santo, eu compreendo, eu entendo perfeitamente. Mas o Pentecostes foi também uma capacitação para o serviço, uma capacitação para o ministério. E isso não pode ser negado. E também um testemunho visível, um sinal para todos de que Deus estava agindo, Deus estava cumprindo aquilo que prometeu. É sim uma experiência similar à que ocorreu em Samaria, porque os samaritanos os judeus não se davam com eles, Filipe esteve lá pregando o evangelho, depois os apóstolos estiveram lá e a ação do Espírito Santo confirmou isso. Houve uma confirmação de que Deus em Cristo Jesus estava unindo judeus e samaritanos. E todo mundo passou a se amar no dia seguinte? Não. Não. O propósito de Deus em Cristo Jesus é um. A vida cristã se revela, se manifesta no dia a dia. A igreja sempre teve dificuldades. Os apóstolos tiveram dificuldades em cumprir o propósito de Deus. Eles foram sendo convencidos dia a dia, dia após dia, pelo Espírito Santo. A igreja apostólica seguia um padrão. Os apóstolos procuravam as sinagogas, pregavam as boas novas aos judeus, pregavam as boas novas aos prosélitos. Essa era a marca da igreja no seu início. E havia entre os prosélitos aqueles que acreditavam, entre os judeus aqueles que acreditavam, e foi se formando a igreja, em que o prosélito não é mais prosélito. Não é um religioso não é uma subcategoria. Em Cristo Jesus não há subcategorias.
Isso é um ensinamento muito difícil de ser aplicado. Isso é um ensinamento que é com muita dificuldade que se impõe na igreja, tá? Porque a natureza humana não é essa. A natureza humana não é essa. Me preocupa algumas posições do autor, porque aparentemente ele está falando de uma experiência, de um evento que ele não experimentou. Então é difícil você falar sobre algo que você não viveu. Isso não significa que essas vidas não sejam ricamente abençoadas por Deus, não recebam a iluminação do Espírito Santo, tá? Eu acredito que sim. Tá? Eu não tenho nenhum problema em estudar a diversidade por isso. Eu creio que Deus está agindo. Agora, dizer que ele tem um conhecimento da experiência, aparentemente ele não o tem. Ele trabalha em cima de informações. Ele diz uma coisa aqui que em alguns momentos me entristece um pouco, mas vamos lá. Devemos, porém, entender que no dia de Pentecostes, o dia de Pentecostes é muito mais que um evento específico na vida dos discípulos de Jesus e daqueles que estavam com eles. O dia de Pentecostes foi o ponto de transição entre a obra e ministério do Espírito Santo na antiga aliança e a obra e ministério do Espírito Santo para a nova aliança. Aí ele repara, obviamente, o Espírito Santo esteve agindo através de todo o Antigo Testamento, pairando por sobre as águas, no primeiro dia da criação, capacitando pessoas para o serviço a Deus, para a liderança e profecia. Mas durante esse tempo, a obra do Espírito Santo na vida de indivíduos era, em geral, realizada com menos poder. Isso que me preocupa. Como se o Espírito Santo fosse, através da história da humanidade, através da história de Israel, fosse menos poderoso do que na história da igreja. Isso daqui, eu não sei que teólogo é esse. Eu não sei que teólogo é esse, né? E ele diz isso aqui sem nenhuma preocupação. Assim, com menos poder. A criação do universo é o quê? A criação da humanidade é o quê? A capacitação dos profetas convencendo Abraão a deixar a civilização, a família de Abraão deixar a civilização e ir em direção a regiões desertas, viver como um seminômade e falar, Abraão, não se preocupe, eu sou contigo, e capacitar Abraão a compreender essa verdade de que Deus era com ele. Isso é menos poderoso do que a atuação do Espírito Santo na atual dispensação, o testemunho e o reconhecimento de povos ímpios, idólatras daquela época, de que o único Deus, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, era com Abraão. Isso é menos poder? Eu entendo que ele foi preguiçoso aqui. Ele foi, no mínimo, preguiçoso. Tá? Tentar resumir, né? Essa daqui é a arte da apologética. A pessoa abre mão desse... É um trabalho longo. Ele poderia escrever um livro só sobre isso. Ele tem material aqui. Ele cita fartos materiais a esse respeito. Mas ele tenta resumir para conduzir para onde ele deseja. E eu não discordo completamente do pensamento dele. Há vários indícios de uma obra menos poderosa e menos extensa do Espírito Santo na antiga aliança. O Espírito Santo veio só sobre poucas pessoas com poder expressivo para o ministério. Por exemplo, aqui ele cita números. A capacitação de um grupo de indivíduo, de um grupo de anciãos, de escribas, a capacitação de uma liderança que receberia, a linguagem é figurada, né? Deus falou que retiraria do espírito que estava sobre Moisés e colocaria sobre aqueles indivíduos. E quando isso aconteceu, eles profetizaram uma única vez. Eles profetizaram e todo o povo viu aqueles homens profetizando, inclusive 2 que foram convocados, mas estavam ocupados com alguma outra coisa. E o Espírito Santo agiu sobre eles, porque foram eleitos, e foi lá Josué correndo falar para Moisés, tem 2 profetizando, mas eles não estão conosco. E Moisés chama a atenção de Josué, para que não se enciumasse por ele, porque por Moisés todo o povo de Deus,
todo o povo de Deus poderia ou deveria profetizar. Isso, para mim, nunca será menos importante. Isso nunca será menos poderoso. Nós estamos falando da constituição de um povo específico para a bênção de toda a humanidade. Estamos falando de Deus preservando indivíduos, famílias, toda uma nação através da história, muito embora tenham sofrido aí ataques inúmeros através da história, estão aí até hoje. Dezenas, centenas, milhares de grupos, de povos desapareceram. E muitos continuam desaparecendo. A identidade étnica de muitos grupos estão desaparecendo, estão sendo assimilados por outros grupos ou sendo exterminados por grupos rivais. Isso acontece hoje, isso aconteceu durante toda a história da humanidade. Não é só animais que entram em extinção. Vários grupos humanos desapareceram completamente durante a história da humanidade. E Israel foi preservado por Deus através da história da humanidade e continua sendo preservado. Não significa que eu concordo com tudo que os israelitas fazem. Agora, eu nunca vou negar que eles são um povo que estão debaixo de um cuidado especial de Deus. Ponto. Por quê? De Israel, porque dos judeus veio o Cristo Jesus, que é judeu, que nunca negou o judaísmo, nunca se revoltou contra a fé judaica. Tá? Estudando o Novo Testamento, estudando o Antigo Testamento, estudando a história também dos judeus, as tradições religiosas, nós vemos que os ensinamentos de Cristo estão contidos no Antigo Testamento e nas tradições religiosas dos judeus. Ponto. Se esses grupos não se dão bem, é algo que foge ao meu alcance, à minha capacidade de compreensão. Porque a igreja há muito tempo negou Israel, porque Israel tem a versão da igreja. Porque Israel tem a versão da igreja, eu entendo perfeitamente. Né? Porque os cristãos fizeram de tudo para acabar com eles. Tá? O grupo que mais perseguiu o povo de Jesus Cristo foram os chamados cristãos. Tá bom? Isso está na história, nós não podemos negar. E o nosso propósito aqui é seguir o pensamento aqui do doutor aqui. E ele continua dizendo aqui: a capacitação do Espírito Santo para ministérios especiais poderia ser perdida, como aconteceu na vida de Saul, e como Davi receou que poderia acontecer em sua própria vida. A Bíblia declara que os dons e a vocação são irrevogáveis. Saul foi ungido rei. Agora, Deus não está obrigado a manter a comunhão com aquele que se rebela contra ele. O dom e a vocação estavam lá, mas a comunhão não. Esse perder, né, que Davi fala, não retires de mim o teu Santo Espírito, diz respeito à perda da comunhão. Que Saul abandonou os caminhos do Senhor. Ele passou a vida, ao invés de se preocupar em governar o povo de Israel conforme ensinado pelos profetas, pelas escrituras, ele passou boa parte da vida dele preocupado em fazer um herdeiro, preocupado em consolidar o seu reinado e estabelecer uma dinastia. Tá? Essa é a diferença. Davi, ao contrário de Saul, se submeteu a Deus em todas as ocasiões. Davi também pecou, Davi também errou, Davi também decepcionou, mas Davi reconhecia o seu erro e se humilhava diante de Deus. Essa é a diferença gritante entre Saul e Davi. Tanto que Davi nunca procurou executar Saul. Ele usa aquela expressão de não devemos tocar um ungido de Deus, o rei Saul. E Davi não agiu, não levantou a mão, entre aspas, contra Saul. Saul teve o fim que poderia ter sido o fim de um grande homem, de um herói, daquele que sacrificou a própria vida por amor a Deus e ao seu povo. Mas, ao final das contas, foi o fim de um covarde. Foi um fim de um homem que fracassou, foi o fim de um homem que abandonou a sua fé. Foi o fim
de um homem que no momento mais difícil ele recorreu àquilo que Deus havia proibido. Mas ele reinou até o fim, conforme estabelecido por Deus. E Davi, além de reinar, durante toda a sua vida ele se humilhou, até mesmo na velhice, até mesmo esgotado, até mesmo humilhado, até mesmo em momentos constrangedores, ele se humilhou diante de Deus e permaneceu, aguentou as consequências, aguentou as pancadas. Eu entendo que isso não é um poder menor, tá? Eu entendo que isso não é uma capacitação menor. É que há muita fantasia em relação a dons espirituais, né? Há um exagero, há um romantismo, há uma celebração de coisas que não dizem respeito, de fato, aos dons espirituais. Há todo um folclore nesse sentido. E continua aqui o nosso amigo aqui, Dr. Wayne. Quanto ao poder espiritual na vida do povo de Deus, havia pouco poder sobre o domínio de Satanás, resultando em evangelização muito pouco eficaz das nações ao redor de Israel, e nenhum exemplo de capacidade de expulsar demônios. Agora ele está preocupado com demônios. A nação de Israel sobreviveu, a nação de Israel se fortaleceu na Babilônia. Os 70 anos de cativeiro babilônico, onde tudo era uma divindade também, tá? Onde tudo era um Deus, onde tudo era um retrato das figuras celestiais, um universo, um universo espiritual assim incrível, de constranger de uma forma avassaladora. A nação de Israel foi capacitada por Deus a resistir à idolatria e desenvolver na vida comum a oração, a leitura da Bíblia, a meditação, a fé, a esperança e a confiança. Como não resistiram aos poderes demoníacos? Se os demônios praticamente caminhavam entre eles na Babilônia. Tá, mas vamos seguir aqui o nosso doutor aqui. Acho que é de Harvard. Falamos do poder espiritual, que não expulsa o demônio. Fala, a obra do Espírito Santo na antiga aliança era quase completamente limitada à nação de Israel, mas na nova aliança é criada uma nova habitação de Deus, a igreja que une gentios e judeus em um só corpo de Cristo. Amém. Isso eu concordo plenamente com ele. Nisso, a igreja, em seu propósito espiritual, em sua natureza, em seu caráter, que busca conformidade com Cristo Jesus, não distingue absolutamente nenhum grupo religioso. Muito embora eu fique impressionado quando falam de Pentecostes, de renovação, mesmo nos Estados Unidos, que teve início em igrejas que eles chamam de afro-americanas lá, invariavelmente aqui, todos os teólogos que eu tenho estudado aqui são bem típicos da sociedade norte-americana, todos brancos. E expressam nas suas teologias a convicção do modo de vida americano. Traz consigo a perspectiva, ou a filosofia, ou a cosmovisão norte-americana, que não é diferente da europeia, mas tem um novo ingrediente, que é o ingrediente do individualismo. O mito de que um homem pode se fazer por si, né? De que o sujeito sagra-se vencedor, sem a ajuda de ninguém, sem o apoio de ninguém. Isso, dentro de um contexto de espiritualidade, é preocupante, porque eu discordo com isso. Ninguém se fez sozinho. Nós viemos ao mundo nascidos de uma mulher, da nossa mãe, com a participação do papai, tá? Ninguém se fez sozinho. A Bíblia declara que Cristo Jesus, o Verbo, se fez carne, nasceu de uma virgem. Nós não. Nós dependemos, sim. A nossa vida, ela não é absoluta em si. A nossa vida é dependente da vida dada por Deus, tá? Eu falo isso porque depois nós vamos chegar nesses termos e nesses tópicos.
Ele apresenta dessa maneira a sua teologia sistemática e ele vai desenvolvendo aqui uma argumentação é, até elegante dentro dessa perspectiva. Ele quer desconstruir o pensamento pentecostal, que ele acredita ser rival, por assim dizer, e também por uma conceituação social. Eles se identificam ou buscam identificar os movimentos dentro dos Estados Unidos, que é mentira, não é? Sempre existiu na história da igreja avivamentos, renovações, isso sempre existiu na história da igreja, tá? Mais ou menos, mas nunca acabou totalmente. Sempre teve um grupo ou outro que, olha, meu Deus, se isso é verdade, eu quero viver, eu quero experimentar. E aconteceu. Então ele apresenta uma perspectiva, uma teologia, como que se tudo se originasse nos Estados Unidos ou na Europa, né, da Europa para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos ganhasse uma força, um poder, uma autoridade superior. Se você se deixar levar pelo pensamento dos europeus ou dos norte-americanos, você vai acabar pensando que o Jardim do Éden era na Europa e depois foi transferido para os Estados Unidos. Tá? De que o primeiro homem e a primeira mulher foram criados lá. Tá? De que a civilização humana teve início na Europa e ganhou seu auge na América do Norte. Eles têm esse pensamento arrogante e presunçoso. E isso não é verdade, isso não é fato. Eles dominam economicamente, eles dominam politicamente o mundo, economicamente, politicamente isso é óbvio, e culturalmente eles influenciam por conta do poder econômico. Tá? Agora, dizer que em tudo eles têm a verdade, isso não é fato. É possível uma fé cristã diferente do catolicismo romano? Sim. É possível uma fé cristã diferente do protestantismo europeu? Sim. É possível uma fé cristã diferente do evangelicalismo norte-americano? É claro que é. Tá? Não é a forma que caracteriza a igreja. É a essência, é a fé em Cristo Jesus. Então é possível haver uma diversidade de manifestação, de operação e de realização do Espírito Santo. Não estou desdenhando do trabalho do pensador aqui. O que eu gostei quando eu li esse material aqui é que ele, com isso, ele procura erradicar da igreja um pensamento equivocado que é muito comum entre alguns grupos dos movimentos pentecostais, carismáticos e por aí afora. A falsa ideia de que existe um cristão superior, de que o cristão batizado no Espírito Santo ou o cristão que fala em línguas é um cristão superior aos demais cristãos. Tá? Como também existe na igreja alguma ideia de cristãos comuns e cristãos cheios do Espírito Santo. Ou alguns falam em cristãos carnais e cristãos espirituais. Outros falam em cristãos comuns e cristãos santificados. Outros falam em cristãos comuns e discípulos. E outros falam em cristãos comuns e sacerdotes e santos. Criam essas hierarquias. A expressão aqui de falar em plenitude do Espírito Santo tem o objetivo de tirar da mente dessas pessoas essa ideia equivocada. Tá? O cristão, ele é cristão. Alguns estão no estágio inicial, outros no estágio mais desenvolvido, e outros estão parados lá no ponto esperando o ônibus passar ou o metrô para irem para onde Deus quiser. Né? Não se comprometem com nada, ficam sentados à beira do caminho esperando o movimento ou Jesus Cristo voltar. A obra do Espírito Santo que diz respeito à santificação, à piedade, ao desenvolvimento, ou crescimento, ou maturidade espiritual, ela só ocorre com a cooperação do indivíduo. Quem não quer ser santo, ou quem não quer ser santificado, ele criará dificuldades para o Espírito Santo atuar na sua vida nessa área. Se a pessoa tem medo de dons espirituais, ele vai passar a vida com medo de dons e manifestações espirituais. Agora, a partir do momento que ele buscar em Deus coragem para entender, interpretar e experimentar o que Deus tem
reservado para a vida dele, isso de fato ocorrerá. Não tenho nenhuma dúvida. Não estou preocupado se é o doutor de Cambridge, de Harvard, de Yale, ou se é o irmãozinho aqui de Linz. O espírito é o mesmo. As manifestações, as operações, as realizações são diversas, mas o Espírito Santo é o mesmo. Se o doutor tem medo, é que eles são muito cautelosos em relação ao intelecto, né? São muito vaidosos, né? É de uma vaidade, às vezes, que incomoda um pouco. Mas eles têm essa preocupação, que eu não considero equivocada. Não considero totalmente equivocada. Eu procuro não entregar minha mente, meu pensamento a quem quer que seja. Eu seleciono, eu busco, eu sou altamente crítico naquilo que eu estudo, que eu leio, tá? Porque essa ideia de se deixar levar, ela é muito perigosa. Não, a cada livro que você lê, você desenvolve um pensamento, uma perspectiva diferente. Então, o grande mérito do trabalho desse teólogo, Wayne Grudem, nessa introdução dele a questões que envolvem o batismo do Espírito Santo ou plenitude do Espírito Santo, não diz respeito, na minha opinião, a como ele classifica ou como ele procura desenvolver o fato ou o evento. A análise histórico-gramatical é um problema dele. Ele desenvolveu com o objetivo de se afastar de um movimento e da origem simples do movimento. Tá? O movimento pentecostal nos Estados Unidos, naquela região dos Estados Unidos específica, com forte discriminação, uma região historicamente de racismo, 1900 e comecinho do século XX, tá? Um momento muito difícil para muitos grupos americanos, muito embora todos eles americanos. Ele se distancia do movimento histórico nos Estados Unidos e procura se aproximar desse movimento de renovação, já mais próximo aí dos anos 1960, que envolve algumas denominações históricas e grupos mais classe média, por assim dizer, na sociedade norte-americana. É um excelente filósofo, é um excelente teólogo, é um excelente material, e a maneira como ele procura desfazer esse mito do cristão superior muito me agrada. Muito me agrada o objetivo dele. Se ele consegue com a argumentação dele, eu tenho lá as minhas dúvidas. Mas eu entendo, eu compreendo, porque não tenho uma experiência alheia à experiência, você pode chamar de pentecostal, ou renovada, ou carismática. Não sou alheio aos eventos, não sou alheios à experiência, e eu entendo que o cristão que fala em línguas ou profetiza, palavra de sabedoria ou de conhecimento, que os dons podem ser mais visivelmente percebidos, tá? Porque um aprimoramento do conhecimento escriturístico permite que o dom se manifeste de uma forma mais natural na vida da pessoa. Tá? Mas muitos, pela sua falta de conhecimento, estão nessa dependência da manifestação, né? da manifestação visível da operação do dom do Espírito Santo. Mas eu entendo que não é uma forma superior de vida cristã. Eu entendo que não é. Tá? Esse é o meu pensamento, essa é a minha perspectiva, porque o apóstolo Paulo ensina dessa maneira, muito mais importante do que dons espirituais, porque eles se manifestam, eles são dons do Espírito, eles se manifestam na vida das pessoas. Muito mais importante do que isso é a identidade, a identificação, a união com Cristo Jesus. O dom supremo é Jesus Cristo. É a vida eterna gratuitamente por Deus aqueles que creem em Cristo Jesus. Espero ter apresentado aqui um resumo aqui deixa eu só aqui complementar, né? Que ele fala de ser cheio do Espírito Santo. Nisso também eu concordo com ele. Ele fala aqui, ó,
Portanto, é apropriado entender o enchimento do Espírito Santo não como uma experiência única, mas como um evento que pode ocorrer várias e várias vezes na vida de um cristão. Eu não diria que são vários eventos. Eu diria que é um único evento que reverbera através da vida do cristão. Deus não te concede uma capacitação e você vai nela até se esgotar, se esvair e acabar. Não. Há um renovar, há um revigorar, há uma capacitação através da vida, através do amadurecimento do indivíduo. E o evento, ele pode ser renovado, ele pode ser revivido. Tá? Por isso que se fala em avivamento, em renovação ou reavivamento, porque é um evento que pode ser revivido na vida do indivíduo. Porque Deus tudo concedeu de maneira potencial, ou seja, ele concedeu ao indivíduo. Agora, há uma necessidade de dedicação, de aprimoramento e de aperfeiçoamento, em cooperação, em comunhão com o Espírito Santo. Qual é o problema da igreja de Corinto? Eu tenho o dom é meu, eu faço o que eu quero e uso o dom, como muitos fazem hoje, usam o dom como desculpa para acobertar os seus erros. Mas por que você fez isso? Não fala comigo. Não me questiona, porque Deus é comigo, o Espírito Santo se move em mim. Você não venha me confrontar nem me questionar. É por aí que o apóstolo Paulo está desconstruindo. Porque a vida cristã é responsabilidade do cristão. Os atos do cristão são responsabilidade do cristão. Pisou na bola, meu irmão. Falhou, falhou. Se humilha, pede perdão a Deus e segue em frente. Aguenta as pancadas da vida aí e vai. Mas eu não fiz nada. E está sofrendo. Quem fez está sofrendo, quem não fez está sofrendo. Sofrimento é inerente à vida humana. Se existe uma capacitação gratuitamente oferecida por Deus, qual é o problema de você aceitar? Não, eu não preciso. Amém. Mas também não pode falar da vida e da experiência do outro. Se não viveu, se não experimentou, se não passou, como é que vai dimensionar o que a outra pessoa está vivendo? Mas é um excelente material. Ele propõe aqui algumas perspectivas diferenciadas, ele expande a compreensão de quem tem conhecimento da experiência em si e desmistifica um pensamento equivocado de que a experiência pentecostal, carismática, ou renovada, ou avivada, faz o crente superior aos demais. Não faz. Tá? Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.